Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma programação da Igreja Batista Central de Adoração, situada aqui na Avenida Bernardino de Campos, número 89, Vila Belmiro. Queridos, nós, como de costume, um dia da semana nós compartilhamos com todos vocês os momentos agradáveis que Deus tem nos dado nos nossos cultos da família, cultos de edificação, cultos de adoração ao nome do Senhor, para que vocês saibam realmente como nós temos ministrado a palavra de Deus e o quanto e como nós temos sido abençoados. Nós nos alegramos muito pela tua oração, pelo teu apoio, pelo teu incentivo. Temos recebido vários incentivos de pessoas que nos amam e outras pessoas que nós nem conhecemos têm entrado em contato conosco e falado da nossa programação. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua oração. Tá ok? Fica conosco nos próximos minutos. Eu tenho certeza que você será abençoado e abençoada no nome de Jesus. Ivana Vieira, projetos de formatura para todos. Agora, colégios, escolas, faculdades têm com quem fazer toda a cobertura de suas formaturas e colação de grau. Oferecemos serviços fotográficos, filmagens, becas, canudos, faixas, decorações de mesa, som e muito mais. Fones 32373650 ou DDD 11 6578 1642 e também 21165260. Ivana Vieira, tranquilidade e garantia na hora em que você mais precisa. Quero te adorar, isso que eu fiz, Senhor.
musiquinha meu coração já até treme, irmãos. Eu sou missionária do Ministério Giovanni Sui há 13 anos. Quando eu entrei estava com 5, agora eu tô... Não, já está um pouquinho mais velha. E desde que quando eu me converti, Deus já tinha falado ao meu coração sobre África, com 13 anos de idade. E veio se cumprir, claro, depois de muitos anos. E o Ministério Giovanni Sui, antes, como sempre foi envolvido com artes, inicialmente a gente tinha noção de fazer um projeto na França, para pregar com artes e tal, e eu inicialmente não via como que Deus ia unir o que Ele tinha me dito quando eu tinha 13 anos dentro do meu ministério. As coisas foram passando, meu líder assistiu o DVD de uma missionária, e já estava lá há 13 anos na época, já tinha pegado mais de 20 malárias, sozinha, cuidando daquele povo, e ele sentiu no coração de ir até lá, visitar ela, e ajudar num projeto que nós ajudamos eles durante muito tempo. Quando ele chegou naquela terra, Deus começou a falar ao coração dele o que o Senhor queria em relação ao Ministério Giovanni Sui dentro de Angola. E quando ele foi, se eu não me engano, acho que em 2006, faziam 6 anos que tinham acabado a guerra. Angola passou durante 30 anos de guerra civil muito forte, foram colonizados por Portugal muito mais tempo que nós. E quando teve a libertação de Portugal, em briga de partidos para decidir quem cuidaria da terra, teve uma guerra civil durante 30 anos que massacrou muito o coração desse povo que vocês viram aí no DVD. Ainda hoje, na cabeça das pessoas, são histórias muito recentes, coisas que nós talvez só ouviríamos em filmes. Você vê uma mãe contando que na época da guerra teve que comer a carne do próprio filho, que teve que enterrar o próprio marido dentro de casa, mulheres que perderam sua família porque na época da guerra dispersavam e só acharam seus maridos depois de 5, 6 anos. Então histórias, irmãos, que ao nosso coração é difícil de entender pela vida que nós vivemos aqui. E eu fui a primeira vez para Angola em 2007, já tem 6 anos, e meu coração sempre ardeu muito desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Então cada vez que eu chego é como se eu me sentisse em casa, como se eu visse minha prima, meus irmãos, minha família ali. E Deus colocou há muito tempo, em 2009, no meu coração de estar indo para lá e morar, ficar direto. Então eu sempre ficava cutucando meu líder, conquistando ele: eu quero ficar lá, quero ficar direto. E ele: calma, minha filha, calma, calma, aquela calma, né, irmãos? E eu fiquei calma, fui esperando durante esse tempo, e esperando com paz, porque eu sei que as coisas de Deus no seu tempo são perfeitas. Muitas coisas que eu vivi lá, e vivo constantemente, mesmo estando aqui, eu tenho notícias de lá todo dia, me marcaram muito. E uma vez nós fomos para essa cidade que a gente tem um projeto, são 10 horas da capital de carro hoje. Mas em 2007, as estradas eram muito piores, pelo fato de ser mais recente em relação ao término da guerra. Nós demoramos 3 dias de estrada para chegar na cidade. E nós passamos numa comuna que lá as pessoas que não têm muito dinheiro, às vezes eu planto cenoura, ela planta batata, e o que cada um produz leva para a beira da estrada para tentar vender e sobreviver durante o dia, tentar comprar alguma coisa de comida e tal. E nós passamos na estrada e tinha 2 mulheres assim, elas vieram correndo para vender verdura pra gente e tal. E elas falaram: poxa, vocês têm cara de quem são da igreja. Nós estávamos dentro de uma van cheia de missionários, né? De uma Topic. E elas disseram: vocês têm cara de quem são da igreja. E a gente: nós somos missionários, somos da igreja. Ela baixou a bacia, colocou no chão e disse: então prega de Jesus pra mim, fala de Jesus pra mim, que eu quero ouvir. E a gente ficou um pouco impressionado com a atitude dela em querer saber de Jesus com tanta sede assim. E nós começamos a falar de Jesus para ela, tal, e ela disse: puxa, vocês não têm uma Bíblia para me dar? Nós temos, tal. Naquela época a gente tinha uma doação grande de Bíblias, tirou uma Bíblia, e vieram várias mulheres com elas correndo e diziam: não, se for feitiço a gente não quer, para, solta ela, a gente não, nós somos da igreja, tal. Então nós também queremos ouvir de Jesus. Abaixaram as bacias e ficaram olhando assim para nós. E nós ficamos muito assim impressionados, né? Tiramos as Bíblias, damos para elas, oramos, elas choraram muito e foi uma bênção assim. E aí nós nos despedimos, disse: amém, Deus te abençoe. Elas olharam para nós e disse assim: como assim vocês vão embora?
nós somos brasileiros, viemos para ficar só 30 dias e agora nós vamos voltar. Mas isso é justo, vocês chegam, falam de Jesus para nós e agora despede? Como que a gente vai aprender mais de Jesus se vocês forem embora? E aquilo, irmãos, de verdade, assim, cortou meu coração em ver que realmente elas não tinham alguém ali durante mais tempo que ensinasse a palavra para elas, e elas tinham sede, elas tinham vontade em aprender de Jesus. E elas falaram, olha, então eu tenho uma ideia, por que vocês não fazem o seguinte, ficam aqui 3 meses, ensina pra gente a palavra, porque nessa cidade não tem nenhuma igreja. Você ensina de Jesus pra gente, depois de 3 meses, quando vocês forem, nós prometemos que nós ensinamos para toda a cidade sobre o Evangelho. Aquilo marcou tanto meu coração que foi, meu Deus, eu preciso ir para um lugar onde as pessoas precisam mais de Deus. Eu me sinto muito útil aqui, eu me sinto muito útil com o meu ministério, eu sei que tem sido uma bênção na minha vida, na minha família, mas graças a Deus nós temos uma propagação do Evangelho muito maior no nosso país hoje. Se você não for à igreja e ligar a televisão, você vai ver um culto. Se você for ao mercado, você vai escutar uma música evangélica tocando. Se você, por acaso, não for ao mercado, vai ter um vizinho que vai te entregar um folheto. Há uma flexibilidade maior para que as pessoas que estão do nosso lado conheçam a Jesus. E ali não, são pessoas que vivem no mato, na grande maioria falam dialetos, falam português e falam dialetos. E não tem acessibilidade nenhuma ao Evangelho. E em poucos lugares que se tem acessibilidade ao Evangelho, tem noção de um Evangelho que é meio distorcido. Porque muitos missionários fizeram isso, foram, pregaram durante tempos e voltaram. Então, como era um país que tinha uma cultura de feitiçaria muito forte, e por questões culturais mesmo, muitas coisas ficaram meio que confusas. Então, tem pessoas dentro da igreja que usam feitiçaria e não sabem que é errado, que adoram outros deuses, e que tem costumes que normalmente nós aqui cristãos no Brasil não temos. Então aquilo marcou muito o meu coração. Eu senti a necessidade de estar ali, porque qualquer coisa que você ensinasse para alguém podia talvez salvar a vida de uma pessoa, desde ao Evangelho, ou você falar, olha, sabia que se você beber a água que você toma, que é suja, você colocar um pouquinho de cloro, isso pode evitar doenças? A pessoa olha para sua cara e fala assim, tipo, eu nunca ouvi falar sobre isso. E nós aqui na 2ª série, na 3ª série, ouvimos isso. Então nós temos um acesso à informação muito maior do que o que eles têm também. Hoje, infelizmente, aconteceu um fato super triste de uma criança lá na Angola que chegou a falecer, que tem 7 anos, lá da nossa escola. E hoje eu falei para a irmã da igreja assim, nossa, estou tão triste pelo fato dela ter falecido, tudo. Ela falou assim, triste estou eu, porque você pôde fazer alguma coisa por ela, e eu tenho certeza que eu não fiz nada. Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, amados, nós nos gloriamos, nós nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ó Deus, mais uma vez, na Tua presença, nós nos curvamos e nos submetemos à Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos revele a Tua palavra, pois ela é alimento para nossas almas e ela é suficiente para operar o que quer que seja nas nossas vidas,
ela é suficiente para curar, para transformar, para salvar, para libertar, para restaurar, para edificar. Ó Deus, fala-nos nesta noite sobre a Tua palavra, fala-nos através dela, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus, amados. Nós estamos ainda trabalhando aos domingos a questão da carta de Paulo aos Romanos, e eu tenho que ser bem sucinto aqui. O nosso tema nessa noite é justificação, e Paulo esbarra em 3 pilastras sobre a questão da justificação. Do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, ele vai nos falar da necessidade da justificação. Vocês vão lembrar comigo sobre toda a questão. Foram 3 capítulos somente falando, Paulo somente falando de pecado, e confesso aos irmãos que foi difícil ministrar. Se foi difícil para vocês ouvirem, foi mais difícil para mim, porque Paulo revela pecado até onde a gente não imagina que tinha. E tudo isso para quê? Para provar que todos nós somos devedores. Todos nós somos devedores. Tudo para culminar lá no capítulo 3, versículo 20, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. chegando ao término de mais uma programação, mas queridos, eu não poderia deixar de dar um abraço às mães que nos assistem e orar por todas as mães, que Deus venha fortalecê-las mais e mais. Mãe é única, que coisa extraordinária.
poder ter uma mãe e alguém que cuide de nós, que ora por nós. Eu costumo dizer que oração de mãe, oração de esposa é infalível, é imbatível, porque elas oram com o coração, oram com sentimento, oram com amor. Eu quero deixar aqui um texto bíblico da palavra do Senhor para todos vocês. João capítulo 19, versículo de número 25. Diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela. Queridos, uma das características extraordinárias de quem ama é que faz a diferença. Quem ama não ama só de boca, quem ama faz a diferença. Se acompanharmos, se observarmos, se estudarmos a história de Maria, a mãe terrena do Senhor Jesus, vocês observarão que Maria estava o tempo todo ao lado de Jesus. Na sua infância, óbvio, no seu ministério, lá no primeiro milagre em Caná da Galileia, ali estava Maria. Maria acompanhava o ministério do seu filho Jesus. Uma mãe não abandona o seu filho. Maria estava nesse exato texto aos pés da cruz, na hora da crucificação. Temos tido relato de que Maria seguiu na via dolorosa, acompanhando a dor e o sofrimento. Imagina um coração de mãe, como estava o coração de Maria, à medida que Jesus era torturado, à medida que Jesus era humilhado, era desprezado pela humanidade. Como que estava esse coração? Maria estava ali contemplando seu filho morrer na cruz. Viu toda a angústia, toda a dor. E Maria não abandona Jesus nem depois da morte. Após a morte, Maria foi ao sepulcro, ungiu o corpo de Jesus. E Maria então pôde contemplar Jesus ressuscitado. Queridos, eu louvo ao Senhor pela vida das mães. A mãe não é aquela que gera, a mãe é aquela que ama, aquela que cuida, aquela que preza. Louvado seja Deus. Parabéns a todas as mães nessa semana. Parabéns a você, mamãe. Nesse mês nós estamos orando pela família, estamos incentivando e abençoando, ministrando na vida das nossas famílias, que sua família seja protegida, sua família seja amada, seja abençoada. Eu quero orar por todas vocês. Oremos ao Pai. Querido Deus e Pai Celestial, eu quero exaltar o nome do Senhor e agradecer ao Senhor por essa porta, através da mídia, da televisão, podemos orar por tantas vidas, abençoar tantas famílias. Mas em especial, Senhor, hoje queremos abençoar nossas mães, ou as mães que nos assistem, as mães brasileiras, as mães de toda a nação, mães que choram por seus filhos, alguns exemplares, outros que trazem tristezas, mas elas nunca deixam de ser mães. Mães que sofrem quando eles estão doentes, ou quando eles estão com fome, ou desempregados, ou muitas vezes o casamento não está dando certo, o casamento dos filhos, e as mães sempre sofrem. Deus, conforta corações das mães que estão tão angustiadas, preocupadas. Coroa e abençoa cada mãe, meu Pai. Fortalece-as, conforta-as, edifica-as, abençoa-as, ó Deus eterno. Nós te pedimos a tua bênção sobre todas as mamães que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, queridas mães. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, querido telespectador que nos assiste e nos prestigia. Que Deus abençoe e até a próxima programação, em nome de Jesus.